Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Léo e sejam bem-vindos ao canal Ateliê Leonardo Lacerda. No vídeo de hoje, trago o nosso querido quadro, Modelagem Descomplicada, onde ensinarei o molde da camisa cropped com gola esporte, bolso e manga curta. Um modelo super delicado, super fashion e muito simples de confeccionar. Muito fácil mesmo, pessoal. Mas antes de nós começarmos, eu preciso chamar a nossa vinheta. Vamos começar o nosso vídeo de hoje, pessoal. Como eu havia comentado na introdução, nós faremos a camisa cropped com gola esporte, manga curta e bolso. Esse modelo, ele é um modelo bem tranquilo de ser confeccionado, não é uma modelagem difícil, obviamente, eu sempre vou trazer de uma forma descomplicada os ensinamentos de modelagem aqui do quadro de modelagem descomplicada para vocês. Mas, de maneira geral, pessoal, esse modelo ele é extremamente jovial, ele é um modelo delicado que pode ser confeccionado em diversos tecidos, sejam eles como viscose, viscolinho, linho, fica muito bom, fica muito bonito. Essa peça fica muito bonita, feita em linho. Vocês podem utilizar cambraia, podem utilizar chambré, podem utilizar também tecidos mais finos, né? Um tafetá fica bonito também, quem quiser. Vai ter aí uma pegada um pouco mais de festa, digamos assim, uma peça um pouco mais elegante e despojada ao mesmo tempo. Vocês podem utilizar também lese. Então, esse modelo aqui de camisa cropped funciona para uma série de tecidos, tá bom? Bom, nesse momento, pessoal, eu vou deixar aqui no vídeo a tabela com a medida do comprimento do tronco, que eu sei que é uma medida que vocês sentem dificuldade, então eu sempre coloco essa tabelinha aí para vocês. Então, printem a tabela para nós começarmos. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui vai ser traçar a medida do comprimento da nossa peça. Qual comprimento vai ser esse? Vai ser a medida do comprimento do tronco mais 4 centímetros. Ah, Léo, por que você está adicionando 4 centímetros se essa peça ela é cropped? Ela não deveria terminar na linha da cintura, já que o comprimento do tronco termina na linha da cintura? Então, pessoal, por que eu estou adicionando 4 centímetros? É para garantir um pouco mais de folga aqui no comprimento. Essa peça ela é mais larguinha, então quando movimentam os braços, a peça ela tem mobilidade. Se a gente faz exatamente na linha da cintura, quando a pessoa levanta os braços, essa peça sobe demais. Então, esses 4 centímetros aqui estão justamente para garantir uma certa folga, uma certa segurança na questão do comprimento. Mas quem quiser um cropped bem curtinho, pode fazer na medida do comprimento do tronco, não tem problema nenhum, tá? Então façam uma linha reta e vamos marcar aqui, ó, ponto A e aqui o nosso ponto B. Desse jeitinho aqui no vídeo, gente. Bom, depois disso, nós vamos esquadrar de A para a linha e de B para B linha a medida de 1/4 da circunferência do busto mais 2 centímetros de folga de vestibilidade. Ou seja, eu já estou colocando aqui a minha folga, tá? Ah, Léo, 2 centímetros não vai ficar uma peça muito larga? Não, ela é para ser soltinha, ela tem esse perfil e principalmente, por que ela é soltinha, pessoal? Não vai ter pence, então a gente tem que ter uma folga um pouco maior para vestir melhor essa peça, tá? Então, de A para a linha, 1/4 da circunferência do busto mais 2 centímetros de folga, e de B para B linha, a mesma medida. Lembrando que esquadrem nestes dois pontos. Aqui embaixo, eu não estou esquadrando, só para uma questão de facilidade de visualização para vocês, porque eu já fiz um pré-desenho, um rascunho aqui pré-esquadrado, tá? Então aqui eu tenho um ponto a linha, e aqui eu tenho meu ponto
belinha. Nossa, gente, que B feio. Mas enfim, vai dar para entender. Bom, depois disso, a gente vai conectar a linha com belinha. Conectando aqui os pontos. Somente isso, fazendo essa conexão. Depois disso, pessoal, nós vamos fazer aqui a medida da cava da frente. Vamos desenhar a linha da cava, no caso, né? Então, de A para C e de A' para C' vai ser metade da circunferência do braço mais 7,5 centímetros, tá? Isso é uma regrinha, 7,5 centímetros. Então, ó, daqui do A para baixo, vou marcar o ponto C, e do A' para baixo, com o resultado dessa continha, o ponto C'. E aí eu vou conectar C com C' para eu desenhar a minha linha de cava. Pronto. Conectando aqui os pontos para desenhar a linha da cava. Prontinho, pessoal. Então eu fiz aqui a minha caixa, ou o meu diagrama, no caso, né? Então agora nós vamos fazer a medida da caída do nosso ombro. Da caída do nosso ombro, não, olha, tô adiantando, gente, desculpa. Nós vamos fazer a medida da abertura do nosso decote, que vai ser metade do ombro mais 3 centímetros, tá? Então, de A em direção à linha, a gente vai colocar essa medida de metade do ombro mais 3 centímetros. E vamos marcar aqui. Lembrando que, pessoal, eu estou usando aqui a minha base, né, o meu esquema de modelagem em redução de escala. Então, não reparem nas medidas que eu estou traçando. Prestem atenção nas medidas que eu estou falando para vocês, tá bom? Então, o esquema é sempre reduzido para ficar fácil de visualizar, e o importante é que vocês levem em consideração, prestem atenção nas medidas que eu estou passando. Esqueçam quanto que eu coloco aqui na régua, porque eu desenho em redução, tá bom? Bom, então repetindo, de A para A1, aqui vai ser metade do ombro mais 3 centímetros. E depois de A descendo para A2, vai ser metade do ombro também mais 3 centímetros, para nós colocarmos a profundidade aqui do nosso decote. Então, aqui eu tenho meu ponto A2. Feito isso, pessoal, nós já podemos desenhar o nosso decote aqui da frente. Só que eu gosto de fazer uma linha guia esquadrada para facilitar aqui, ó, o encaixe do desenho desse decote. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui o meu esquadro, vou apoiá-lo no ponto A2 e desenhar, ó, uma linha guia assim esquadrada. Dessa forma aqui, desse jeitinho. Feito isso, eu vou pegar minha curva francesa menor e eu vou conectar o desenho entre os pontos A1 e A2 de maneira que a curva tombe nessa linha esquadrada. Por quê? Fazendo isso, não vai gerar nenhum bico para cima, nenhum bico para baixo nesse decote. Ele vai manter aqui, ó, uma linha arredondada, tá? Então, aqui como o meu é em redução de escala, eu vou precisar girar mais a minha curva. Mas aí, vocês façam com a curva mais em pezinha, tá? Ó, perceberam que ele tomba aqui na linha? Ele dá uma tombada mais ou menos nessa região? Então, eu vou traçar somente até onde ele encosta na linha. Encostou na linha esquadrada? Pronto, já posso parar. Eu desenhei aqui o meu decote da frente. Olha que beleza como ele ficou, pessoal. Todo certinho, né? Agora, eu vou fazer de A para O a medida do ombro menos 2 centímetros. Por que que eu estou subtraindo 2 centímetros aqui? Porque eu tive uma soma de abertura. Eu abri 3 centímetros aqui. Ah, Léo, não deveria tirar 3 aqui? Eu estou tirando 2 porque eu quero que esse ombro fique um pouquinho maior e levemente caidinho na região do braço. Isso deixa essa peça com um pouco mais de conforto e um ar mais despojado. Por isso que eu estou colocando de A1 para O a medida do ombro menos 2 centímetros, tá bom? Então,
vamos marcar aqui essa medidinha. Então tá aqui, esse é o meu ponto O. Prontinho, pessoal. Agora eu vou esquadrar uma linha apoiada aqui, ó, no ponto O ou na linha da de cava, vocês escolham onde vocês vão apoiar o esquadro, e a gente vai traçar uma linha esquadrada até a linha de cava, ou seja, até a linha dos pontos Cs, dessa forma aqui. Feito isso, eu vou marcar o meu ponto O', com a medida do rebaixamento do ombro. Léo, qual que é a medida do rebaixamento do ombro? Essa medida, ela vai ser feita de acordo com o tamanho da peça que vocês estão confeccionando. Ou seja, tamanhos menores, vocês vão usar 2 centímetros. Tamanhos médios, vocês vão usar 2,5. E tamanhos grandes, vocês vão usar 3,5. Tá bom? Então, usem aí essa regrinha. Eu vou colocar aqui e vou marcar o meu rebaixamento do ombro aqui. Pronto. E aqui é o meu ponto O'. Opa! Esse é o O'. Prontinho, pessoal. E agora eu posso conectar o ponto A1 ao ponto O'. Eu vou pegar um esquadro pequeno que eu tenho aqui para ficar mais fácil, para não ficar sempre usando essa regona grande, porque aí fica mais fácil de encaixar para mostrar o desenho para vocês. Deixa eu fazer assim, que é mais fácil para eu conseguir riscar sem precisar ficar virando o papel para lá e para cá. Pronto, dessa forma, certinho. Feito isso, pessoal, aqui a gente vai marcar o ponto C1. Então aqui eu tenho meu ponto C1. Agora a gente vai medir a distância de O' e C1. Vai pegar a medida e vamos ver quanto que tem. Lembrando que aqui eu vou medir o meu, tá, gente? Vocês meçam aí o de vocês. Então, com esta medida aqui, a gente vai dividir por 3, né? Então, a gente vai pegar essa medida da distância dos pontos O' e C1. Vamos dividir por 3 vezes, né? A gente vai dividir por 3. E com esse resultado, a gente vai marcar o ponto 1 e o ponto 2. Então, eu vou marcar aqui, ó. Meu ponto 1 e o meu ponto 2. Então, aqui eu tenho o ponto 1 e aqui o 2. Agora, eu vou criar pivôs de 1,5 centímetro para dentro para marcar o desenho da minha cava, tá? Então, aqui, pessoal, façam isso esquadrado, tá? Usem o esquadro nesse processo. O meu aqui, como é um desenho muito pitico, eu estou em redução de escala, é mais chatinho de esquadrar. E eu também tenho um pouco mais de experiência, consigo traçar isso daqui com mais facilidade para vocês. Bom, desenhei aqui os meus pivôs. Agora eu vou conectar O', o pivô 1, pivô 2 e tombar aqui, ó, a curva na linha de cava para traçar a minha cava da frente. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou vir aqui do ponto O até o primeiro pivô. Pronto. Depois, com a própria curva quase na mesma posição, eu vou conectar os pivôs, 1 e 2. Aqui. E aí depois eu venho com a parte de baixo da minha curva francesa para terminar o desenho da cava. Quem por um acaso conseguir traçar direto, né, encaixar em todos os pontos, não tem problema. Uma dica muito importante, pessoal: deixem tombar a curva nessa linha. Não façam ela conectando totalmente ao ponto C', porque senão essa cava fica pequena, aperta, não fica muito bom, não dá muito certo, tá? Bom, agora nós vamos entrar aqui para dentro 2 centímetros na linha da cintura, tá? Então aqui a gente vai entrar 2 centímetros aqui na linha da cintura, então de B para B1, 2 centímetros. Aqui eu tenho meu ponto
B1. E eu vou conectar automaticamente B1 com selinha para desenhar a lateral aqui da minha peça. Prontinho, pessoal. Então, o corpo está praticamente desenhado aqui. Agora, nós vamos começar a fazer a gola. Primeiramente, nós vamos adicionar de A2 para fora e de B para fora 3 centímetros de transpasse, tá? 3 centímetros de transpasse. De 2,5 a 3 centímetros. Isso vai ser de acordo com o gosto e critério de vocês, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 centímetros, para ficar mais fácil para vocês visualizarem aí no vídeo. Opa! Pronto. Então, eu vou marcar aqui, ó, o meu ponto T, e aqui eu tenho o meu ponto T'. E eu vou conectar T com T', reto, tá? Fazer essa conexão reta aqui. Desta forma aqui, como está aparecendo no vídeo para vocês. Depois disso, pessoal, nós vamos marcar o ponto. Deixa eu ver como é que eu vou dar um nome para esse ponto. T1, do ponto T para dentro, a gente vai usar a fita métrica. Então, do ponto T para dentro, a gente vai usar a fita métrica e vai medir 4,5 centímetros e vai marcar aqui, ó, o nosso ponto T1. Façam isso aqui. Depois disso, nós vamos prolongar a linha da cava até o transpasse. A gente vai prolongar essa linha aqui, ó, até o transpasse. Assim, dessa forma aqui. Feito isso, aqui a gente vai marcar o nosso ponto C2. Bem ali no cantinho. De C2 para fora, nós vamos prolongar aqui, ó, 1,5 centímetro. Então, a gente vai prolongar aqui, ó, 1,5 centímetro para fora, aqui, ó, do ponto C2. E vamos marcar o C3. Aqui a gente tem o ponto C3. E a partir do T também para fora, nós vamos prolongar 0,5 centímetro, tá? 0,5 centímetro. Quem quiser pode chamar esse ponto de T2. Eu não vou colocar ponto para não ficar confuso aqui para vocês visualizarem, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Nós vamos desenhar com a curva francesa maior a conexão daquele aumento de 0,5 centímetro a partir do ponto T até o ponto C3. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai desenhar assim, dessa forma aqui. E depois a gente vai espelhar a nossa curva e vai descer até o ponto T', unindo C3 com T'. Pronto. Isso daqui, esse arredondado que a gente deu aqui no transpasse, no centro-frente, ele vai servir para nós colocarmos aqui a gola, para ela ficar arrematada. Na hora que vira, ela fica redondinha, fica bonitinha, tá? Muito importante. Meçam a distância do ponto A1 até o ponto T1. Isso daqui vai ser a medida do decote da frente e é justamente onde a gente vai colocar a nossa gola, tá? Então, meçam e anotem essa medida aqui. Agora, o que que nós vamos fazer? O revel. O revel, a gente vai usar a metade do ombro, a gente vai colocar aqui a medida de metade do nosso ombro, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar o ponto R. Oh, meu Deus, hoje eu tô todo atrapalhado, gente, que eu tô com pressa. Não repare. Então, o R vai ser metade de A1 e O'. E de B para dentro, a gente vai colocar a mesma medida de A1 até R. Então, de B a R' vai ser a mesma medida, metade do ombro. E agora, com a nossa curva francesa maior, nós vamos conectar aqui, ó, pessoal. A gente vai conectar
R com R' para desenhar o revel da frente. Pronto, desenhado. Então escrevam revel, para vocês identificarem. Saibam que ele vai ser cortado 2 vezes, então vamos lá. Cortar 2 vezes e o fio é reto, apontado para baixo, tá? O que vocês vão fazer? Vão carretilhar o molde do revel que vai ser do ponto R' até R, de R até A1, de A1 passando pelo T1, A2 e T. Depois, aqui desse acréscimo de meio centímetro até o C3, do C3 até o T', do T', passando pelo B e pelo R, finalizando aqui. Vocês vão copiar o revel em outro papel. O corpo da nossa camisa aqui, né, cropped, é ele inteirinho. E aí vocês vão também marcar o fio reto, né, apontando para baixo, e também vão escrever cortar 2 vezes. Então, a frente da nossa camisa cropped está pronta. Para desenhar o bolso, pessoal, eu não vou desenhar aqui o molde porque é uma coisa muito simples. Para a gente desenhar o bolsinho aqui, nada mais é do que um retângulo de 14 centímetros de largura por 16 centímetros de comprimento, tá? Então façam esse retângulo com essa medida, 14 de largura por 16 de comprimento. Vão marcar o fio reto apontando para baixo e cortar uma vez, porque só tem um bolsinho. Quem quiser dois, vai cortar 2 vezes, tá bom? Isso aí fica de acordo com o gosto de vocês. Então, o bolso é uma coisa super simples. Para nós fazermos a parte das costas, vamos seguir as mesmas orientações da frente. Eu já pré-desenhei aqui para facilitar e agilizar a nossa aula aqui do quadro Modelagem Descomplicada, pessoal. Então vamos lá. De A para B vai ser uma linha reta com a medida do comprimento do tronco mais 4 centímetros. Ou somente a medida do comprimento do tronco, se vocês quiserem uma peça mais curtinha. Lembrando que essa medida precisa ser igual à medida que nós utilizamos lá na frente, tá? De A para A' e de B para B', vai ser 1/4 da circunferência do busto, mais 2 centímetros de folga de vestibilidade. Isso daqui a gente vai traçar com um esquadro. E depois vai conectar a linha com B'. Pronto, fechamos o triângulo. Depois, a gente vai colocar a medida da linha da cava, que vai ser metade da circunferência do braço mais 7,5 centímetros. Então, vamos marcar com essa medida de A para C e depois de A' para C'. E vamos conectar C com C'. Feito isso, a gente já tem aqui toda o pré-esquema do nosso. Desculpa, gente. Do nossa parte das costas aqui da camisa. Agora, vamos lá. De A para A1, nós vamos colocar aqui a medida de metade do ombro mais 2, mais metade do ombro mais 3 centímetros. Gente, desculpa, acabei me confundindo aqui. Então, de A para A1, metade do ombro mais 3 centímetros. E depois, de A para A2, então aqui nós temos o ponto A2, a gente vai descer 2 centímetros. E com isso, nós já vamos traçar o nosso decote das costas com a curva francesa menor. Nessa posição, com a parte da cabeça da curva em direção ao ponto A1. Pronto. O meu vai ficar uma curva muito seca por causa da redução de escala. Gente, eu vou tomar um golinho d'água, porque eu sei que quando eu começo a tossir, é porque eu preciso beber água. Hoje eu dei aula presencial o dia todo no ateliê, então a minha voz já tá querendo descansar. Bom,
Então vamos lá, pessoal. Agora, a partir aqui do ponto A2 para dentro, nós vamos criar um recuo de meio centímetro. Aqui não precisam dar um nome, uma letra para esse recuo, não tem necessidade, tá? E a gente vai conectar esse recuo com a curva francesa maior até o centro-costas, a linha do centro-costas. Fazendo isso daqui, nós garantimos uma maior ergonomia para nossa peça. Ela vai se acomodar melhor no corpo da pessoa. Fazendo isso daqui, ó. Essa leve curvatura. Porque ninguém tem as costas 100% reto. Todo mundo tem uma leve curvatura na parte das costas. Então, esse meio centímetro que a gente faz promove ergonomia para essa peça, tá? Bom, agora, aqui na nossa linha de cintura, nós vamos entrar de B para dentro 1 centímetro e vamos marcar o ponto B1. E de B' para dentro também 1 centímetro e vamos marcar o ponto B2. E agora a gente vai conectar reto mesmo. B1 com C. Aqui. E B2 com C'. Dessa forma, pessoal. Pronto. Aqui a gente já tem tronco e linha de cintura delimitada. Tudo certo. Agora vamos lá. De A1 para O vai ser a medida do ombro menos 2 centímetros. A mesma medida que nós utilizamos lá na parte da frente. E de O para baixo, a gente vai tombar aqui a linha, né? Vai esquadrar uma linha a partir do ponto O. Podem apoiar o esquadro na linha de cava ou na linha lá em cima da linha de ombro, enfim, vocês façam aí o apoio aonde vocês quiserem. O importante é que essa linha seja esquadrada, seja desenhada com esquadro, esteja em ângulo de 90 graus. E aqui nós temos o ponto C1. Feito isso, nós vamos marcar agora o rebaixamento do ombro, ou caída do ombro. Tamanhos pequenos, 2 centímetros, tamanhos médios, 2,5 e tamanhos grandes, 3 centímetros, tá? A mesma coisa, a mesma marcação que nós utilizamos lá na parte da frente. Se forem fazer um tamanho muito grande, pode ser até uns 3,5 também, tá bom? Bom, então de O para Olinha, eu vou colocar aqui a minha medida, a caída do ombro. Depois disso, eu vou medir a distância de Olinha para C1, ver quanto que tem, e vou dividir por 3 essa medida e vou marcar os pontos 1 e 2. E vou fazer aqui os meus pivôs da parte das costas com meio centímetro, pessoal. Nas costas é menor. Então, são pivôs menores. Meu aqui tá minúsculo, né, gente? Mas é porque é redução de escala. E agora eu vou conectar, primeiramente, A1 com Olinha. E depois eu vou vir desenhando a minha cava das costas, conectando Olinha com os pivôs. Ó, o meu aqui eu já consegui conectar tudo. Tanto o Olinho e o pivô 1 e 2 já foi de uma vez. Pode ser que de vocês também dê certo conectar assim. Vai depender sempre do tamanho da peça que vocês estão confeccionando, tá, gente? Então, agora aqui eu vou no pivô 2 até o ponto C', né? Ou até tombar aqui na marcação da linha de cava. Para terminar o desenho da cava das costas. Prontinho, pessoal. Desenhei a minha cava das costas. E agora eu vou marcar os pontos R e R' com a metade da distância do ombro, para desenhar aqui o meu revel das costas. Então, ó, eu vou marcar ele aqui, aqui eu tenho o meu ponto R. Aqui, nessa inclinação, eu vou marcar o meu ponto R', e
eu posso desenhar o revel da parte das costas de duas formas. Ou eu vou colocando a medida igual, ou eu venho com a minha curva francesa e conecto R e R'. Aí vai depender do gosto e da vontade de vocês e do desenho que vocês acham que fica mais bonito para fazer o revel, tá? Eu vou fazer assim porque eu acho mais fácil. Pronto. Então eu vou escrever aqui revel. Anota, eu gosto de anotar que aqui é centro-costas, para a gente identificar. Anota em centro-frente na parte da frente. E vamos dizer que o revel a gente também vai cortar duas vezes, porque quando tem essa entrada que a gente faz aqui, né, essa ergonomia da parte das costas, aqui no centro-costas tem costura, tá? Ele não é na dobra do tecido. E vamos marcar o fio do nosso revel certinho. Agora, aqui no corpo da parte da camisa, a gente marca também centro-costas. Vamos cortar também duas vezes. E o fio também é reto, apontando para baixo. Aqui a gente tem o fio. Muito importante, carretilhem um revel em outro papel, ou seja, desenhem ele todinho em outro papel, tá? E depois, na hora de recortar a peça, eliminem essas partes aqui e recortem todo o contorno da nossa peça. Fazendo isso, a gente já terminou o desenho das costas. Muito importante para a nossa gola. Meçam a distância do ponto A1 até o recuo aqui do decote, tá? Meçam essa distância aqui. Essa medida vai ser o decote das costas, tá bom? Então a gente precisa do decote das costas e da frente para nós desenharmos a nossa gola, que é o que nós vamos fazer exatamente neste momento. Como num passe de mágica, pessoal, vamos começar a desenhar aqui a nossa gola. Então, primeiramente, nós vamos desenhar uma linha na horizontal do nosso papel, que vai ter a medida. Deixa eu ajeitar esse papel que estava torto. Ainda está um pouco, mas enfim. Então, a medida da linha horizontal vai ser a soma do decote das costas com o decote da frente. Então, a gente vai fazer uma linha horizontal. E vamos marcar também, muito importante, pessoal, aonde termina a medida do decote das costas e começa o decote da frente, tá? A gente precisa dessa medida que vai ser ponto de encaixe. Agora, nós vamos subir de maneira esquadrada aqui 7,5 cm, tá? Essa medida vai ser a medida da nossa gola. Então, vamos marcar aqui os pontos. Aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o meu ponto B, e aqui eu tenho o meu ponto A'. Então, subi 7,5 de A para A'. E de B para B', eu também vou subir 7,5. Eu vou só virar aqui o papel, pessoal, para eu conseguir esquadrar ele certinho aqui. Pronto. Então, aqui eu tenho meu ponto B'. E agora eu posso conectar a linha com B'. Pronto, dessa forma. Feito isso, eu vou marcar aqui, ó, também na parte aqui. Essa marcação não ficou muito certa. Deixa eu fazer aqui. Pronto. Gente, eu vou afastar o tripé um pouquinho, porque ele tá mexendo muito enquanto eu tô manuseando. Eu não quero que ele fique tremendo. E aqui eu também vou marcar meu decote das costas. Então aqui eu posso marcar o meu ponto C. E aqui eu vou marcar o meu ponto C', tá? E posso conectar C com C', porque eu sei que aqui é ponto de encaixe dos decotes. Na questão da linha de ombro. Então aqui é a parte do decote das costas e aqui é o decote da frente. Para dar o efeito daquela gola esporte ou gola bipartida, o que eu vou fazer? De A
para cima, eu vou medir 3 centímetros. 3 centímetros, aqui, ó. E eu vou marcar o meu ponto A1. Então, aqui eu tenho ponto A1. E de a linha para fora, eu vou medir 1 centímetro, 1,5 centímetros. Vai ser de acordo com o gosto aqui. E eu vou marcar o meu ponto. Vou até colocar 1,5 para ficar mais bicudinho. O meu ponto A2. Então, aqui está. Vou até fazer uma setinha. Aqui, ó, para vocês saberem que esse pontinho aqui é o A. E esse pontinho aqui vai ser o ponto A2. Pronto, para não ficar confuso. E agora, o que que a gente vai fazer, pessoal? Simples. Nós vamos conectar A1 com A2. Aqui, reto. Tá? Retinho. Desse jeito aqui. E vamos conectar A1 com o ponto C, com auxílio da nossa curva francesa maior aqui, tá, gente? Vamos utilizar a parte mais bojuda aqui da nossa curva, e para variar, batendo no meu tripé, como sempre. Aqui, ó, gente, o meu, usando a curva francesa maior, eu tô achando que ele tá muito bicudo, não tô gostando do desenho que ele tá formando, tá vendo? Que aqui ele vai formar muito um bico, ele não tá tão redondo. Eu vou pegar a curva francesa menor. Tem coisas que às vezes até a orientação a gente tem, certo? Mas o desenho faz a gente mudar. Então, ó, tô conectando aqui com a curva francesa menor, tá? De A1 até em direção ao ponto C. Feito isso, aqui tá a minha gola. Ela é menorzinha na parte da frente, porque a hora que ela encaixar com aquela vira, aquele bico que a gente fez na região do centro-frente, ele vai criar esse efeito maior aqui na parte da frente, ou seja, vai simular uma gola esporte e essa parte menorzinha fica aqui justamente por conta dessa medida que a gente fez. Fazendo isso, a gente tem esse efeito dessa gola, tá? Então, muito importante. Vamos marcar aqui centro-costas. Então, vamos marcar aqui, ó, centro-costas. E vamos escrever dobra, tá? E vamos marcar. Podemos usar a linha aqui dos pontos C como linha de fio. E vamos cortar 2 vezes na dobra. Pronto, pessoal. Então, a gola da nossa camisa cropped, ou blusa cropped, ou cropped com manga curta, bolso e gola esporte, já está pronto. Agora vamos para a nossa manga, o último item final aqui da nossa modelagem descomplicada. Para fazermos a nossa manga, nós vamos precisar, primeiramente, traçar uma linha horizontal na parte superior do papel, com a medida da circunferência do braço, mais 9 centímetros, tá, pessoal? A circunferência do braço mais 9. Então, vamos lá. Eu vou colocar o meu aqui. Pronto. E vamos marcar um ponto no meio dessa medida. E aí a gente vai marcar agora os pontos. Então aqui eu tenho o meu ponto A, este aqui é o meu ponto A1, e aqui eu tenho o meu ponto A'. Depois nós vamos esquadrar para baixo a medida do ombro mais 2 centímetros, que é a medida da cabeça da manga. Então, vai ser o ombro mais 2 centímetros. Vamos esquadrar aqui para baixo. Então, eu vou esquadrar aqui, assim.
E do outro lado também. Vou virar o papel aqui, gente, só para facilitar, para eu esquadrar a medida. Aqui também. Pronto. Feito isso, eu vou ter aqui o meu ponto C. Aqui eu tenho o ponto C. E aqui eu tenho o meu ponto C'. E posso já conectar C com C'. Vou fazer a conexão aqui destes pontos. Será que tá torto? Deixa eu só conferir uma coisa. Não, tá certo. É o traçado que eu desenhei ele inclinado que parece que tá torto. Não parece que tá torto, gente? Sou eu que tô ficando louco? Não, a medida tá certa. Ilusão de ótica. Engana a gente de um jeito. Mas enfim, vamos conectar aqui o ponto C e o ponto C'. Então aqui a gente tem a cabeça da nossa manga. Depois, do C para o B e do C' para o B', nós vamos descer aqui 9 centímetros, pessoal. Ah, Léo, por que é que você está usando essa medida de 9 centímetros? Porque eu quero uma manga curta, mas se vocês quiserem prolongar um pouco mais, fica a critério de vocês. Podem prolongar de acordo aí com o gosto, tá? Não tem problema. Então, aqui eu tenho a medida do comprimento da minha manga. Então, de C para B, 9. E de C' para B', 9 também. E agora eu vou conectar B com B', para desenhar aqui o final da minha barra aqui da manga. Bom, o que nós vamos fazer agora? De B para B1 e de B' para B2, a gente vai entrar 1,5 centímetro em cada lateral, a partir de cada lateral. Então, eu vou vir aqui e vou vir aqui. Vou entrar 1,5 e vou marcar B1 e aqui o meu ponto B2. E vou conectar C com B1 e C' com B2. Vamos conectar aqui, dessa forma. E aqui também. Pronto, já desenhei aqui, ó, a lateral da minha manga. Agora eu vou fazer o telhado da casinha, que é o que eu costumo brincar aqui com as minhas alunas. Então eu vou conectar C com A1 e A1 com C'. Prontinho. Vou marcar também aqui, pessoal, o ponto médio entre a distância de B e B', tá? E vou riscar aqui, ó, esses dois pontos. Pronto. Então, aqui eu tenho o meu ponto B3. Vou chamar ele de B3. Pronto. Muito importante. Este lado aqui, pessoal, este lado de cá, vai ser o lado da frente. Então, aqui a gente tem a nossa frente. E aqui vai ser o lado das costas, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos medir a distância de C até A1 e vamos dividir por 4 esse resultado. Então, não levem em consideração o meu, tá, gente? Meçam aí o de vocês. Então, com essa medida, eu vou marcar os pontos. Então, aqui, ó, eu vou marcar aqui um ponto. Depois eu vou marcar novamente com essa mesma medida, né? Aquele resultado dessa distância dividido por 4. E aqui eu vou marcar os pontos. Aqui, aqui e aqui. Então, marquem dessa forma. 1, 2 e 3.
E no lado das costas, a mesma coisa. Vamos lá, fazer a marcação destes pontos. Aqui, aqui e aqui. Mesmo jeitinho. E vamos marcar estes pontos da mesma forma que eu fiz aqui na parte da frente. Então, 1, 2 e 3. Agora nós vamos fazer os pivôs, para nós começarmos a desenhar a nossa cabeça da curva. Então, a partir do ponto 1 da parte da frente, nós vamos subir aqui, nessa parte aqui, 1,5 centímetro. Então, aqui, 1,5. Do 3, a gente vai descer 1 centímetro. Vai fazer um pivô aqui com 1 centímetro. Dessa forma. Na parte das costas, a partir do ponto 1 aqui, nós vamos fazer um pivô com 2 centímetros. E depois, no 3, a gente vai descer com meio centímetro. É bem pouquinho, meio centímetro. E agora, com a nossa curva francesa menor, nós vamos conectar os pivôs e os pontos para desenhar a cabeça da curva, da nossa manga. Então, ó, eu vou vir aqui com a curva e eu vou tentar conectar o ponto A1, passando pelo pivô aqui 1 e batendo no ponto 2. Dessa forma aqui. E aí eu vou espelhar a minha curva. Então ela estava assim, eu vou fazer assim. E eu vou conectar, ó, do pivô do ponto 3, passando pelo ponto 2 e batendo também no ponto C. Dessa forma aqui, igual está no meu desenho. Eu sei que eu tô com a mão um pouco na frente, gente, mas já já vai dar para ver. Ó, desenhei aqui a curvatura do desenho da cabeça da manga. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui, o pivô da parte das costas, ele é maior. Então, ele não vai encaixar totalmente ali batendo no meu ponto A1. Ele vai bater na linha aqui, ó, de cima. Não tem problema. Então eu venho do 2, bateu a hora aqui na linha, ó, e eu termino. Perceberam que ele bateu na linha? É isso. E depois eu vou espelhar vindo aqui do pivô 2, passando pelo 3 e encostando no meu ponto C'. Para desenhar aqui, ó, o desenho da cabeça da manga na parte das costas. Pronto! Feito isso, pessoal, eu tenho o desenho aqui da minha manga pronta. Só que o que a gente vai precisar fazer? Achar o ponto de encaixe. Como que vocês vão achar o ponto de encaixe? Vamos medir, eu já expliquei isso para vocês em outros vídeos do quadro Modelagem Descomplicada, mas eu explico novamente. Vocês vão medir a cava da frente e a cava das costas. E aí vocês vão, com a fita métrica em pé, medindo no desenho aqui, ó, da cabeça da manga, a medida da cava. Então, aqui é a parte da frente. Então, eu vou vir medindo a cava, colocando a medida da cava da frente. Então, venho aqui, aqui, a minha cava da frente, ela termina exatamente aqui, ó. Exatamente aqui, pessoal. E eu vou fazer a mesma coisa com a parte das costas. Então, vou pegar a medida da cava das costas e vou conferir aqui. Muito importante que esta fita métrica seja milimetrada, gente. A gente precisa dos milímetros na modelagem para ter exatidão. Ó, a minha parte da cava das costas, ela termina aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou medir a distância desses dois pontinhos. E aí eu vou marcar na metade dessa distância, ó, por acaso o meu aqui deu 1 centímetro. Então, na metade dessa distância, ó, eu vou fazer uma marcação, que às vezes eu faço assim, ó, uma linha e um asterisco, que é o ponto de encaixe. Aqui é o verdadeiro ponto de encaixe na hora de costurar a manga. E
essa distância, essa sobrinha, na hora que a gente faz a brandura, que é passar aquele ponto de franzir aqui na cabeça da manga, dando uma leve franzida, ele encaixa perfeitamente, tá? Então, aqui nós temos a manga do nosso cropped. Já podemos marcar aqui, ó, o fio na linha central e vamos cortar 2 vezes. Prontinho, pessoal. Foi tranquilo, é fácil essa modelagem na nossa camisa cropped com gola sport, bolso e manga curta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, quais os modelos que vocês gostariam de aprender no nosso quadro de modelagem descomplicada. Por favor, quem puder, se inscreva no canal, deem o seu like. Se quiserem me seguir nas outras redes sociais do ateliê, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, o link está na descrição do vídeo. E eu espero vocês na nossa próxima videoaula aqui do nosso quadro Modelagem Descomplicada. E não somente isso, na semana que vem também. Um beijo, pessoal! Até o próximo vídeo!